Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darley Tomás e hoje a gente vai dar continuidade ao segundo vídeo de montagem de uma carteira internacional. E essa carteira vai estar sempre presente no canal enquanto eu estiver vivo e estiver produzindo esse tipo de conteúdo. Ela vai estar presente, então é uma carteira de longo prazo, de longa duração, e para mostrar para vocês que qualquer pessoa que tenha aquela organização, que consiga investir um valor, mesmo que pequeno, pode montar uma carteira no exterior e se proteger da inflação do real. Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, vamos diretamente para o vídeo, vamos falar no que eu investi e como está a rentabilidade da nossa carteira. Tô até de sorrisinho, mas é sorte de principiante, tá? Total. Vocês podem ver aí, a gente está marcado como One Day, que é 1D, a gente vai para One Week, 1,86% em uma semana. Se a gente colocar aí, não tem muito tempo que a gente montou a carteira, nos últimos 3 meses, vocês podem ver aqui, ó, tem aí, ó, fevereiro de 2022, foi quando a gente começou a realizar os aportes, ó, 0%, 350 dólares, e aí até hoje a gente tem aí na casa de 8,41% de rentabilidade em 3 meses. Lógico que isso aqui é irreal, não é algo que vai ficar sempre se repetindo, mas muito desse retorno é advindo do momento em que a gente está comprando e da espécie dos ativos. Para a gente relembrar, o primeiro ativo que a gente comprou foi o XLU. Tá aqui, ó, a gente comprou e nos últimos 5 anos esse ativo teve praticamente aí 50% de retorno, é um retorno até consideravelmente bom. E o que a gente fez a compra dessa vez é o SCHH. Nos últimos 5 anos, uma rentabilidade de 24,65%, então a gente fez a compra de 8 cotas, fez um aporte de 200 dólares. Beleza? Então até o momento a gente tem 379 dólares e 40 centavos investidos. Isso basicamente em 2 meses, segundo o vídeo do canal. Então, pessoal, basicamente repetindo, a gente está com 8,40, acabou de mudar, 8,4% de rentabilidade nesses últimos 2 aportes e acabou de mudar para 8,39 porque isso é o mercado de renda variável, ele sobe e desce e a gente tem que estar pronto para isso. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como é simples, né, o processo, principalmente se você mora aqui nos Estados Unidos e está me acompanhando, o processo de se investir através da Robinhood. Eu uso a Robinhood porque, cara, é mais fácil de abrir, então facilitar a vida, né? Eu tô procurando a facilidade da vida e não toda aquela dor de cabeça. Talvez depois eu mude para Charles Schwab ou qualquer uma outra, mas por enquanto eu gosto bastante da Robinhood. Vocês podem ver na tela, eu cliquei no dinheirinho ali na parte de baixo e aí eu vou fazer a transferência. Uma coisa que é diferente aqui nos Estados Unidos é que a gente solicita a transferência direto da corretora e não faz um TED como a gente faz no Brasil, da nossa conta pessoal para a corretora. Eu já estava com $1 que a gente recebeu de dividendos do XLU, beleza? E aí a gente fez a transferência desses 200 dólares, a gente dá um review, clica em transfer, aí carregou e aí ele já me dá um crédito mesmo que o dinheiro não tenha caído na conta. Aí a gente ficou com 201 dólares para realizar o aporte. Foi com esses 201 dólares que a gente comprou o SCHH. A gente pode ver aí que é da Charles Schwab, é gigante, então não tem preocupação quanto à gestora. Eu tenho a opção também de fazer a operação via opções, mas é um assunto bem mais complexo, mas que vale a pena ser estudado. Então a gente comprou 8,01 shares. E aí vocês podem ver aí, tá aí. E aí ele tem a opção de a gente fazer o Recurring Investments. Eu tô até pensando em colocar já tudo automático, ele já realizar a compra, chegar a tal dia, ele realizar a compra todos os meses. É uma boa opção se você não tem organização ali, se você não gosta de ficar entrando e escolhendo seus próprios ativos. Então, pessoal, vamos para a parte teórica desse vídeo. Por que eu escolhi o SCHH? Eu fiz um vídeo especificamente de uma disputa entre SCHH e VNQ. O card vai estar aqui se você não assistiu, para você entender o porquê que eu cheguei nessa conclusão de SCHH, e eu vou falar aqui basicamente para vocês os pontos positivos e pontos negativos do SCHH. Mas antes da gente começar a pontuação entre negativos e positivos, o ticker do SCHH é SCHH. Tá? O dividend yield foi na média ali de 2,33% nos últimos 30 dias. A taxa de administração, como eu falei, é muito baixa, é de 0,07. Vai pagar 7 dólares de taxa de administração a cada 10 mil dólares investidos. E a rentabilidade nos últimos 5 anos na casa de 24,68%.
Se a gente fizer o cálculo, tá, não foi uma rentabilidade espetacular, mas o SCHH tem pago dividendos de forma crescente, de forma estável. E muito desse crescimento se dá principalmente pelos REITs de varejo. Devido a ele ser um REIT mais concentrado do que o VNQ, isso faz com que, às vezes, dependendo do setor, dependendo do momento da economia, ele tenha uma volatilidade muito maior do que o VNQ. Mas um ponto muito interessante desse REIT que eu considero como positivo é que ele não tem papéis, ele não tem mortgage dentro do REIT. E os REITs de mortgage são basicamente empresas que compram dívida, que fazem a compra da dívida da hipoteca de outras pessoas, seja de pessoas, de galpões, de empresas. E isso tem um risco muito grande, né? A gente já viu o que aconteceu em 2008 e a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil com o fundo imobiliário HCTR11. E apesar desse segmento ter trazido bons rendimentos no passado, não significa que vão trazer bons rendimentos no futuro. E o porquê que eu prefiro ficar de fora, mesmo num ETF, mesmo estando diversificado? É simplesmente porque eu não gosto muito deste modelo, apesar de ser um modelo mais rentável do que os outros. Eu acredito que é um modelo que vive de ciclos, então você tem que estar muito atento ao ciclo de mercado, tem que saber a hora de entrar. Não é um ciclo tão complexo quanto o de commodities, mas também é um ciclo e isso traz complexidade para os investimentos, e aqui eu estou querendo trazer sossego, eu estou querendo trazer um sono de qualidade para vocês nos investimentos, porque ao meu ver, se te tira o sono, significa que você investiu errado. Se te tira o sono é porque você colocou uma parcela maior do que você poderia suportar. O investimento é para você construir a sua tranquilidade, construir a sua aposentadoria, construir a sua liberdade financeira. Então, como primeiro ponto positivo, eu trouxe essa ausência de REITs de mortgage dentro do SCHH, e foi por isso que eu escolhi ele basicamente em relação ao VNQ. Um outro ponto muito positivo, vou colocar aí na tela. Em 2012, o SCHH pagava 76 centavos de dólares por cota de dividendo. Em 2019, ele pagou 1,31, tá? E 2020 e 2021 a gente tem que tirar um pouco do contexto, porque foi algo fora do comum, né? A pandemia foi algo que balançou ali tudo, então esses 2 anos acabam que não são os normais, não são os padrões de qualquer empresa, qualquer REIT. E se a gente colocar como porcentagem, ele teve um aumento de 71,5% e basicamente cresceu seus dividendos em 10,2% ao ano. É muita coisa, mesmo que ele não tenha entregado um crescimento tão grande de rentabilidade, e muito disso é causado pelos REITs de varejo, ele entregou um crescimento de dividendos muito grande. E um ponto de segurança também que é muito positivo no SCHH é a forma que ele realiza a distribuição dos investimentos. E aí eu vou explicar para você. Cara, nenhum REIT, tá, pode ultrapassar mais que 10% da carteira. Ou seja, se ele tem 10 empresas, já não é suficiente, ele precisa ter mais. E a maior participação desse REIT é de 7,59%, que é na Prologis. E como item informativo para vocês, a Prologis tem crescido muito e hoje cerca de 2% do PIB mundial. Olha isso, gente, eu não estou falando do PIB do Brasil, eu nem estou falando do PIB somente dos Estados Unidos, eu estou falando do PIB mundial. A Prologis atua com galpões logísticos tanto nos Estados Unidos, na Europa, em galpões logísticos por todo o mundo. Então é uma gigante e cerca de 2% do PIB passa pelos galpões logísticos da Prologis. É muito dinheiro, é muita grana, e essa empresa que tem maior peso dentro do SCHH. Então, voltando para a explicação, nenhuma empresa pode ter mais que 10% de peso, e a Prologis hoje tem 7,59%. Isso significa que o peso, né, a diversificação ali tem uma distribuição bem legal, bem tranquila, para não dar aquelas pancadas muito grandes e fazer o REIT sofrer demasiadamente. E se a gente pegar empresas que têm alocação superior a 4,5%, que no caso são a Prologis, American Tower, a Crown Castle e só essas três não podem ultrapassar 22,5% de peso dentro do REIT. E essas três empresas somadas têm um peso de 20,93%, ou seja, abaixo da regra já que o próprio REIT estabelece. Se a gente pegar o SCHH desde o seu IPO, desde o seu lançamento, que foi na casa ali de 2011, ele teve um retorno aproximado de 94%. É um bom retorno, vamos colocar aí que está na casa dos 8%, então a gente pode esperar esse crescimento para os próximos anos, porque eu acredito que principalmente estes REITs de logística, esses REITs de hotelaria vão continuar crescendo de forma diferente, mas vão continuar crescendo porque muitas partes da economia mundial vão depender disso. Então, para nós recapitularmos, primeiro ponto positivo, não tem mortgage, tá? Dentro da carteira de REIT, que é uma coisa que me incomoda bastante. Ele tem um crescimento saudável nos últimos anos. O terceiro ponto é que ele tem uma boa gestora por trás dele. Ele tem
tem uma boa taxa de administração de 0,07%, ele tem dividendos saudáveis e crescentes, se você busca por isso, é uma ótima escolha. E o ponto negativo é que ele tem deixado a desejar na rentabilidade, mas isso não é um impeditivo, a gente nunca deve olhar somente para a rentabilidade, porque se nós formos olhar somente para a rentabilidade, a gente tinha escolhido um ARKKK, que é o fundo da Cathie Wood, que eu já falei bastante aqui no canal, só que só esse ano está tomando praticamente 40% negativo. A gente teria escolhido somente Netflix e aí nos últimos 3 meses a gente está tomando 60% de prejuízo. Então a gente deve escolher as empresas com base em fundamentos sólidos, a gente deve escolher os REITs com base em fundamentos sólidos. Então este é o ponto que deixa a desejar, que eu vejo como um ponto negativo. Logicamente a gente tem os riscos sistemáticos, que são aqueles riscos que são advindos, que vêm da própria economia. A gente pode ter a recessão, a gente não sabe o tamanho que vai ser com essa subida de juros, se vai conseguir controlar ali na calmaria, acertando as coisas devagarzinho, se vai ser uma recessão mais forte, mas a partir do momento que você está investindo num REIT, você está investindo em empresas reais, você está investindo em economia real, em galpões logísticos, em galpões de hotelaria, em outlets, em shoppings, a gente está investindo em centro de dados, que a gente tem um Equinix dentro desse ETF, então a gente está investindo com tranquilidade. E vocês podem perceber que da forma que eu estou montando a carteira do canal aqui, apresentando para vocês, é uma estratégia um pouco mais defensiva, e justamente por eu ter entrado neste momento, o pessoal tá todo mundo flight to quality, todo mundo correndo para algo mais seguro, algo menos volátil que as ações, que uma Netflix da vida, que uma Tesla da vida, que uma Apple da vida, apesar de ser muito sólida, tem uma volatilidade maior. E aí o XLU são utilidades básicas, a gente não tem como, eu preciso de energia para gravar, eu preciso de um ar-condicionado quando estiver quente, eu preciso de um aquecedor quando estiver frio, eu preciso do esgoto, eu preciso de água para tomar banho, eu preciso de água tratada. E agora eu estou escolhendo REITs, que são propriedades reais, coisas tangíveis, são prédios que quando eu viro aqui a esquina, são prédios que pertencem, né, a essas empresas. Então a gente está nesse momento seguindo essa estratégia, indo um pouco pro real, pro mundo real ali, não que as outras empresas não sejam, mas é que isso é mais palpável, né? É mais fácil você entender, porque você vê o cara consertando a energia, você vê os galpões, caminhões entrando e saindo, e é por isso que a gente teve essa rentabilidade aí nos últimos 2 meses, desde o lançamento da carteira, que foi do dia 22 de fevereiro, e hoje são 20 de abril, então menos de 2 meses, 8,4% de rentabilidade. Não é algo fenomenal, é algo que vai acontecer, uma hora sua carteira vai estar lá em cima, outra lá embaixo, e isso faz parte da jornada. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, compartilhar. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aquele comentário e vamos trocar aquela ideia. E me diz aí, qual é a empresa, qual ETF você acha que eu devo analisar para inserir no terceiro episódio da carteira do nosso canal. É só o começo e tamo junto.